Olá e boas-vindas a mais uma análise explicativa. Vamos direto ao ponto, certo? Dominar aquela gramática mais rigorosa não serve apenas para falar bonito. Na verdade, é a ferramenta de ouro, o grande diferencial para cravar aquela nota 1000 na redação do Enem ou então para garantir uma vaga nos concursos públicos mais disputados do país. O nosso foco principal hoje é destrinchar e aprender de uma vez por todas a desarmar as maiores armadilhas da concordância verbal e nominal. E para que a gente não se perca, essa análise está dividida de forma bem lógica em 4 etapas. 1. O poder da concordância. 2. Dominando a concordância verbal. 3. Segredos da concordância nominal. E, por fim, 4. Concordância na redação. Parte 1. O poder da concordância, desmistificando as regras. Chegou a hora de ligar o nosso radar e aprender a desarmar aquelas pegadinhas clássicas das bancas examinadoras, antes que elas tirem pontos valiosos do texto. Entrando na parte 2, dominando a concordância verbal, a relação verbo-sujeito. Aqui, a regra de ouro é simples e praticamente inquebrável. O verbo tem que harmonizar perfeitamente com o núcleo do sujeito. É o básico bem feito. Para nunca mais escorregar numa análise sintática, existe um passo a passo totalmente infalível. Passo 1, analisar bem a frase. Passo 2, fazer uma pergunta direta para o verbo, algo como o que ou quem. O verbo sempre entrega a resposta, e essa resposta é justamente o sujeito. E o passo 3 é só identificar o núcleo desse sujeito e fazer o verbo concordar exatamente com ele. Um método direto e reto que resolve quase tudo. Agora, observem essa armadilha gigante do dia a dia envolvendo o verbo fazer. É super comum ouvir ou ler por aí a expressão fazem 2 anos. Mas a gramática alerta e alerta forte. Quando o verbo fazer indica um tempo que já passou ou uma condição climática, ele é considerado impessoal. Isso significa que ele simplesmente não tem sujeito. E sem sujeito, a regra é clara. Ele tem que ficar travado no singular. Então, o correto é, sem sombra de dúvida, faz 2 anos. O que nos leva direto para outro buraco negro da gramática, o temido verbo haver. Quando a palavra haver entra com o sentido exato de existir ou de acontecer, ela sofre exatamente da mesma condição do verbo fazer. Ela vira um verbo impessoal. Ou seja, construções como houveram problemas estão sumariamente incorretas. O verbo nunca, jamais vai para o plural nesse contexto. Para garantir a nota, o único caminho possível é escrever houve problemas. Mas calma, a gramática formal também dá as suas tréguas, viu? Principalmente com as expressões partitivas, como a maioria de, grande parte de ou metade de. Quando o sujeito usa essas expressões e logo depois vem um especificador no plural, a gente tem uma escolha. A regra permite deixar o verbo no singular, concordando com a palavra maioria, ficando a maioria votou, ou jogar para o plural, concordando com quem especifica, virando a maioria votaram. E o melhor de tudo, as duas formas são absolutamente impecáveis. Falando de números, com porcentagens, a regra básica manda o verbo concordar com o algarismo. Se for 1, como em 1% votou, fica tudo no singular. Subiu para 15% votaram, o verbo corre lá para o plural. Mas a grande pegadinha, aquela que derruba muita gente em prosa, é a expressão aproximativa mais de 1. A nossa cabeça matemática logo pensa, bom, mais de 1 resulta em 2 ou mais, certo? Mas a concordância foca estritamente no numeral 1. Então, o correto é dizer, mais de um aluno faltou, segurando o verbo bem ali no singular. Outro detalhe bem interessante, existe uma mudança de lógica muito sutil puxada por uma única palavrinha de diferença, que são os pronomes que e quem. Na primeira frase, usando que, o verbo funciona como um espelho do antecedente. Por causa da palavra eu, a construção natural é fui eu que fiz. Mas ao colocar o quem no meio, a coisa toda muda de figura. O pronome quem arrasta o verbo obrigatoriamente para a terceira pessoa do singular. Aí a estrutura formal vira fui eu quem fez. Parte 3. Segredos da concordância nominal. Adjetivos, nomes e pronomes. Bom, se até agora o nosso protagonista absoluto era o verbo, os holofotes agora vão para o elenco de apoio que precisa se adaptar ao substantivo central, tanto em gênero quanto em número. Para organizar esse verdadeiro mar de regras na mente, tem um atalho estratégico fantástico que divide essas palavras mais difíceis em 2 colunas. Na primeira coluna estão as invariáveis, aquelas palavras que são como blocos fixos, não mudam por nada, como menos e alerta.
Já na segunda coluna, nós temos os camaleões da língua. Palavras como meio, bastante e anexo. Elas têm uma natureza dupla e vão mudar, flexionar ou não, dependendo única e exclusivamente do papel que estiverem jogando na frase. E vamos desarmar agora mesmo aquele tropeço diário mais clássico de todos, a palavra menos. Simplesmente não existe na língua padrão formal. Nenhuma chance. Como faz parte daquele grupo de blocos fixos, a palavra menos atua como uma verdadeira âncora. Não interessa se ela está acompanhando um substantivo feminino como paciência ou disposição, ela não vai mudar. O uso culto exige sempre menos paciência. Chegamos então na natureza dupla da palavra meio, que ainda dá muito nó na cabeça de quem escreve. Se a palavra meio entrar como um advérbio, trazendo aquele sentido de um pouco, ela é totalmente inflexível. Então, certo é, ela está meio cansada. E nunca, jamais, meia cansada. Agora, se meio for um numeral fracionário, indicando literalmente metade, aí sim ela precisa concordar. É por isso que dizemos, e está certíssimo, comi meia maçã, porque se refere à metade da fruta. E vejam como o poder de um simples artigo é absoluto nestes casos. Expressões condicionais como é proibido, é bom ou é necessário dependem da presença do artigo a para mudar de gênero. Se o substantivo aparece solto ali, sem determinante nenhum, a expressão congela no masculino genérico. É proibido entrada. Mas no exato momento em que se coloca o artigo a na frente da entrada, vira uma chave na concordância, forçando a mudança para é proibida a entrada. Aqui a gente tem um relato de uma daquelas regras gramaticais super rígidas sobre a mistura de gêneros. A gramática aponta que, no português, quando um único adjetivo tenta caracterizar dois ou mais substantivos de gêneros opostos, um masculino e um feminino juntos, por exemplo, o padrão gramatical manda que o plural desse adjetivo vá direto e obrigatoriamente para a forma masculina. É uma questão puramente estrutural do nosso idioma nesses cenários específicos. Aproveitando esse papo de adjetivos, vale a pena dar uma clareada bem rápida na clássica palavra de gratidão. Sintaticamente falando, a palavra obrigado funciona como um adjetivo para a própria pessoa que profere o agradecimento. E como todo bom adjetivo, ele se ajusta. Quem fala usa o termo que concorda com o próprio gênero. Portanto, independentemente de quem está ouvindo, homens dizem obrigado, enquanto mulheres dizem obrigada. É simples assim. Indo para a nossa última parte, a parte 4, concordância na redação. Aplicando as regras. Afinal, toda essa teoria densa que revisamos até aqui precisa ser canalizada para a prática. É o passaporte direto para jogar a autoridade do texto dissertativo lá no alto. E para quem busca incansavelmente a nota máxima, dominar essa concordância impecável ajuda a pavimentar o caminho em várias competências do Enem ao mesmo tempo. Não é só para blindar a competência 1 de domínio da norma culta, não. A precisão nas palavras age muito forte na competência 3, acabando com ambiguidades e deixando o raciocínio super cristalino. De quebra, ainda fornece os encaixes sintáticos maravilhosos valorizados na competência 4, amarrando e fortalecendo a coesão do parágrafo inteiro. Para dar concretude a isso, vamos observar um erro super frequente em redações. No calor do momento da escrita, é muito natural pensar na palavra sociedade como um grupo gigantesco de pessoas e acabar jogando o verbo para o plural. A sociedade passam por situações. Mas puxando o método de identificar o núcleo, a gente desmonta o equívoco na hora. Sociedade é um substantivo coletivo, sim, claro, mas estruturalmente é uma palavra singular. Por isso, a forma correta, que impõe respeito e rigor acadêmico, é sempre a sociedade passa por situações. Tem uma frase que encerra e resume de um jeito brilhante a essência de tudo que exploramos hoje. A concordância é o princípio pelo qual certos termos se adaptam a algumas categorias gramaticais de outros. No fundo, concordar é sinônimo de coesão, de organização e harmonia sintática. Trata-se da capacidade das palavras de se curvarem, de se moldarem como num quebra-cabeça, para construir, em conjunto, um argumento incontestável e fácil de ler. E essa ideia genial de adaptação deixa no ar um pensamento final muito instigante. Acompanhamos hoje um mergulho num verdadeiro mar de regras formais, estritas e inflexíveis, essenciais para transpor barreiras de provas rigorosas. Contudo, o idioma é um organismo completamente vivo, forjado nas ruas e em constante evolução todo santo dia. Levando tudo isso em conta, fica o questionamento. Como será que essa gramática tão blindada dos exames irá se adaptar e absorver a velocidade astronômica das mudanças na nossa comunicação do século XXI? É, no mínimo, um fenômeno fascinante de se observar. Muito obrigado a todos que acompanharam mais este guia explicativo, continuem com o radar ligado nos detalhes da gramática e até a próxima análise.